eu tenho aqui uma desvantagem e uma vantagem. A desvantagem é que estou a falar antes do almoço e depois da hora. A vantagem é, porventura, ser mulher. Primeiro porque somos poucas. Temos 20 oradores e apenas 2 mulheres. E a Liliana vem acompanhada, eu venho sozinha. Depois porque o Leonel Moura disse que o ser humano não é multitask. Mas a notícia é que os homens não são multitask, mas as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E venho-vos falar, numa sessão de construir, venho-vos falar de desconstruir. Desconstruir mitos urbanos associados a smart cities ou a cidades inteligentes. Bom, há vários mitos, há várias lendas, há vários boatos urbanos. A maior parte deles são inofensivos ou inócuos. O meu irmão, por exemplo, costuma-me dizer que a cerveja não engorda, não faz barriga. Ah, Cati, isso é um mito urbano. Pronto, o problema é que ele pode ficar mais gordo ou com barriga. Agora, os mitos urbanos que eu vos vou falar não são inócuos nem são inofensivos. E porquê? Porque podem influenciar decisivamente as políticas públicas e o comportamento dos cidadãos. São 4 mitos associados à forma ou à percepção que as pessoas têm daquilo que são as cidades inteligentes. Primeiro mito. Smart cities igual a tecnologia. Isto é, normalmente as pessoas pensam que as cidades inteligentes são cidades plenas de tecnologias avançadas, de tecnologias sofisticadas. E nós vamos desconstruir. Começamos por Masdar, nos Emirados Árabes Unidos, a cidade da tecnologia. É uma cidade nova, uma cidade planeada, construída a partir do zero, no deserto, a 17 km de Abu Dhabi. O objetivo é ser a primeira cidade ecológica do mundo, sem emissões de dióxido de carbono. Trata-se de um modelo de governação top-down, promovida pelo governo, com grande investimento em infraestruturas. Tecnologias não faltam. Temos sensores, centros de controlo, autocarros elétricos, veículos de 3 rodas, veículos sem condutor. Agora, um grupo de jornalistas portugueses visitou Masdar há uns anos. O que acontece é que eles não vieram entusiasmados nem tão pouco surpreendidos. Muita tecnologia, poucas pessoas. Isto é, cidades sem pessoas. E o panorama não é diferente se formos para a China. A China planeou construir nos próximos anos 154 cidades novas, para responder ao crescimento populacional, à tendência da urbanização. 20 delas já se encontram em construção, o que é assustador. Em agosto deste ano, surgiram várias notícias na comunicação social que nos dizem que as cidades novas na China estão vazias. Ordos, por exemplo, é talvez o exemplo mais emblemático. Ordos, a cidade fantasma. Não há habitantes. E poderemos dizer que globalmente, em toda a China, existem 64 milhões de casas vazias. E o mais grave é que existem outros tantos milhões de habitantes que não têm onde morar. Grandes edifícios, mas demasiado caros para o poder aquisitivo das populações. Cidades sem pessoas não são cidades. Aliás, nós falámos aqui hoje da falência de Detroit. As cidades não são negócios, não podem ser geridas como negócios. A seguir a Detroit, já foram anunciadas a falência de outras cidades americanas e já ouvimos até dizer que uma pequenina cidade na Roménia anunciou a bancarrota. As cidades não podem ser moldadas pelos grandes interesses das empresas multinacionais. As cidades não podem ser moldadas pelo liberalismo desenfreado, pelo capitalismo financeiro. O que é que diríamos nós se todas as cidades portuguesas fossem à bancarrota? As cidades, de facto, são pessoas. As cidades são espaços de interação, socialização. As cidades são espaços de vida, de trabalho, de aprendizagem e de lazer. Ou seja, as tecnologias são apenas um meio e não um fim em si mesmo. O que diferencia é a forma como os cidadãos, a administração pública e as empresas utilizam essas tecnologias. Ora, investir em smart cities implica investir na essência da vida em sociedade. Investir em educação, investir em cultura. E só desta forma teremos cidadãos capacitados para intervir de forma ativa na definição do futuro das suas cidades. Cidadãos capacitados para resolver problemas urbanos, para resolver os seus problemas de cotidiano. E por isso falamos cada vez mais em modelos de co-governação, modelos de governação interativa, modelos de governação em rede,
em detrimento dos tradicionais modelos de governação hierárquicos. No Rio de Janeiro, a semana passada, a Prefeitura lançou um desafio aos cidadãos. Apresentem ideias para o futuro das vossas cidades. E dizem-nos eles, não reclamem o que está mal, apresentem ideias, intervenham, definam e contribuam para definir o futuro das vossas cidades. E por isso falamos cada vez mais em urbanismo colaborativo, em cidadania, em inteligência coletiva e até em espaços de convergência, em espaços que podem facilitar esta interação entre os cidadãos, estas pessoas, chamamos essencialmente de fóruns híbridos. Segundo mito, Smart Cities igual a investimento arte. Normalmente, a percepção que as pessoas têm é que construir uma cidade inteligente exige orçamentos elevados. Se formos a Abu Dhabi, percebemos que construir uma Smart City implica uma transformação radical. Estamos a falar de grandes edifícios, obras públicas de porte. Mas o que nós defendemos é que construir uma Smart City é um processo, é uma construção cultural coletiva e pode ser feita através de pequenas inovações incrementais. Este é o exemplo de Amsterdão, na Holanda, onde o projeto Smart City não é mais do que uma agregação de pequenos projetos piloto que, em áreas diversas, mobilidade, espaço público, eficiência energética, ao serem testados com forte envolvimento dos cidadãos e, se forem bem-sucedidos, serão então aplicados em larga escala a toda a cidade. Falamos então de projetos de baixo custo e impacto elevado. E só com projetos de baixo custo e impacto elevado, com resultados imediatos, é que conseguimos mobilizar os cidadãos para a mudança, mobilizar os cidadãos para a adoção das inovações. Eu fui a Óbidos, aliás, temos vindo a trabalhar com Óbidos, fui a Óbidos em julho. E o novo mote é criar Óbidos como uma vila literária. E a primeira grande obra foi reabilitar, restaurar uma antiga igreja, a Igreja de São Tiago, e criar uma das livrarias mais bonitas do mundo. Neste momento, a livraria está aberta ao público, tem cerca de 35 mil livros e é, de facto, uma obra com impacto. Custou alguns milhões de euros. Em simultâneo, foram criadas outras pequenas livrarias na cidade de Óbidos, na vila de Óbidos, com vista a criar uma rede de livrarias. Mas o mais interessante é que eu fiquei muito mais impressionada quando fui a uma livraria construída em 15 dias com 1000 euros de investimento. Ou seja, era um espaço onde era um antigo mercado biológico e onde atualmente é uma livraria, onde as estantes para os livros são simplesmente 3000 caixas de fruta. Ou seja, uma grande livraria com impacto, São Tiago, elevado orçamento. Uma livraria construída em 15 dias com 1000 euros, elevado impacto, baixo custo. E as políticas públicas podem facilitar. Por exemplo, fornecendo dados abertos para que os cidadãos, os programadores, possam desenvolver aplicações para resolver os problemas da vida urbana. Na mobilidade, na cultura, no turismo. Por exemplo, recentemente Lisboa, como sabem, lançou o seu portal de dados abertos e lançou também um concurso para que os cidadãos possam desenvolver novas soluções que resolvam os seus problemas do cotidiano. Os vencedores já se encontram atualmente a desenvolver o seu próprio negócio e estão a ser apoiados para criar a sua própria empresa. Em São Francisco, também é uma notícia da semana passada, a Câmara Municipal criou uma residência para empreendedores urbanos. E o que é que pretende? Atrair empreendedores, pessoas que usem a sua tecnologia para resolver os problemas da cidade. Agora, a alavanca pode estar do lado da sociedade civil. Vejamos o caso do crowdfunding comunitário. Esta é uma ponte em Roterdão e foi financiada única e exclusivamente pelos cidadãos, que financiaram coletivamente a construção desta ponte em madeira que atravessa uma autoestrada. Se fosse financiada por políticas públicas, provavelmente levaria 20 anos. Atualmente, a ponte, e num prazo muito curto, foi construída e, como recompensa para quem a financiou, os nomes das pessoas estão inscritos na ponte de madeira. Outras soluções a preços acessíveis para resolver problemas do cotidiano. Podemos falar da sociedade da partilha. Cada vez mais há uma tendência para o consumo colaborativo. Quem não ouviu falar do coworking, do bike sharing, do car sharing?
Ou seja, nós cidadãos tendemos a abdicar da propriedade privada para partilharmos o uso de bens e serviços de forma a torná-los mais acessíveis e de forma também a minimizar o impacto do nosso consumo sobre o meio ambiente. Última tendência, do it yourself, fabricação própria. Cada vez mais nós tendemos a transformar as nossas ideias em protótipos, em produtos que possamos consumir. É a designada fabricação digital, por isso muitas autarquias têm também criado espaços específicos onde os cidadãos possam, de facto, materializar as suas ideias, democratizando a inovação. São os designados Fab Labs, que, como sabem, também em Lisboa abriu recentemente no mercado do Forno do Tijolo, um Fab Lab e um coworking, com o apoio também, onde vão usar grandemente o material cortiça, como foi aqui utilizado, e com o apoio de empresas de cortiça e de empresas de moldes da Marinha Grande. Terceiro mito, Smart Cities igual a energia. Há uma tendência para associar estratégias de cidades inteligentes a estratégias de redução de emissões. Promoção da eficiência energética, promoção do uso de energias renováveis. E esse é, eventualmente e obviamente, um caminho a seguir. Tanto mais se olharmos para as estatísticas. Sabemos que 50% da população mundial hoje vive em cidades e que em 2030 esse número vai aumentar. Sabemos que as cidades são responsáveis por 70% das emissões de carbono e são também responsáveis pelo consumo de 60% a 80% da energia a nível global. No entanto, existem outras estatísticas que nem sempre são referidas, ou seja, as estatísticas que nos falam de desigualdades. Sabemos que, e de acordo com a McKinsey, 60% do PIB mundial irá concentrar-se em 2025 nas 600 maiores metrópoles do mundo. Estamos a falar de cidades desiguais, desigualdade entre cidades. Sabemos que, e de acordo com um estudo publicado a semana passada por uma organização não governamental, em 2025, 146 milhões de europeus poderão estar em risco de pobreza. E Portugal é um dos países mais desiguais do mundo e irá continuar a ser um dos países mais desiguais do mundo se continuarmos a apostar em políticas de austeridade. Diz-nos também o estudo que são necessários 25 anos para atingirmos os níveis de vida que tínhamos há 5 anos atrás. Para todos vocês que têm hoje filhos de 5 anos, ficarão a saber que só quando eles tiverem 30 anos irão viver com os mesmos padrões de vida que nós tivemos há 5 anos atrás. Isto deixa-nos relativamente tristes. Talvez o exemplo mais emblemático destas desigualdades entre cidades é uma fotografia já conhecida de São Paulo, onde apenas um muro separa uma favela de um condomínio de luxo. E o que acontece é que com desigualdades não há criatividade, não há empreendedorismo, não há democracia, não há liberdade. Ou seja, se permanecerem as desigualdades, as Smart Cities serão necessariamente uma utopia. Último mito. Smart Cities igual a megacidades. Isto é, a ideia que essa coisa de cidades inteligentes é só para as grandes cidades, para as grandes metrópoles, para os países ricos, com elevados recursos económicos, institucionais e humanos. O que nós defendemos aqui é que não existe apenas um modelo de Smart City. Ou seja, as pequenas cidades também podem ser smart. O que acontece é que construir uma cidade inteligente numa grande cidade é necessariamente diferente de construir uma cidade inteligente numa pequena cidade. Cada uma tem que procurar as suas especificidades territoriais, aquilo que é único, aquilo que é singular, aquilo que é distintivo nos lugares, para que depois possa construir coletivamente a sua estratégia de desenvolvimento. E até há territórios deprimidos que se encontram a aplicar metodologias SMART para resolver problemas urbanos. Um investigador e professor conhecido, Carlos Leite, encontra-se a aplicar metodologias de cocriação, encontra-se a utilizar as redes sociais, as tecnologias de informação, para envolver as comunidades de uma grande favela de São Paulo, Heliópolis, na resolução dos problemas urbanos. Eu própria vou estar em novembro na favela da Maré, no Rio de Janeiro, onde estão a organizar um seminário sobre territórios inventivos, territórios criativos. Por isso, é possível ser smart e beneficiar da utilização de tecnologias em benefício das camadas mais desfavorecidas da população.
No bairro da Moraria, em Lisboa, tem um projeto interessante que se chama A Minha Cidade, o Meu Bairro, onde, é um projeto europeu, onde se encontram precisamente a utilizar as redes sociais, as tecnologias de informação para promover a vivência do bairro, para promover a socialização entre a diversidade de população que se encontra a viver na Moraria. 4 mitos que tentámos desconstruir. Smart Cities não são só tecnologia. A tecnologia é um meio, não é um fim. Smart Cities são pessoas. Smart Cities não implica necessariamente elevado investimento, não implica necessariamente uma transformação radical. Smart Cities construir Smart Cities é um processo. Poderão ser inovações incrementais e poderão ser processos de baixo custo com elevado impacto na vida dos cidadãos. Smart Cities não implica necessariamente grandes estratégias de redução de emissões. Smart Cities tem que implicar uma conciliação entre a sustentabilidade económica, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade cultural. Por último, Smart Cities não são apanagem das grandes metrópoles. As sociedades pequenas, os territórios deprimidos, também podem ser smart. Ou seja, as cidades são pessoas, são história, cultura, identidade, cidadania. E o mais interessante é que há diferentes ritmos de mudança. A mudança tecnológica ocorre a um ritmo necessariamente mais rápido que a mudança da cultura, que a mudança das instituições. E nós temos que saber gerir estes diferentes ritmos de mudança, potenciando a aceitação das tecnologias pelos cidadãos e combatendo a resistência à mudança. Por isso eu peço-vos, no dia 29 de setembro, vão votar, mas não se limitem a votar. Tenham pequenas ações que contribuam para o desenvolvimento da vossa cidade. Partilhem o vosso carro, plantem uma árvore numa horta urbana, criem o mercado do tempo. Isto é, quem ama, cuida. Cuidem do vosso bairro, mudem a vossa cidade. Obrigada.